A paz esteja com os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que nós estamos aqui, amém? E pela graça e misericórdia do Senhor, amém? Então vamos, né, prestar atenção na palavra, amém, irmãos? Porque a palavra é vida para nós, né? A palavra do Senhor diz assim, que ela é uma espada de dois gumes, né? Mas ela penetra na medula, nos ossos, né? Glória a Deus. E hoje o Senhor me tocou, né, a mensagem, o nome Castelo Forte é o nosso Deus, amém? O nosso Deus é o nosso refúgio, amém, irmãos? Eu vou começar lendo 2 Coríntios, capítulo 10, amém? 2 Coríntios 10, versículo 4, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Os irmãos acharam, amém? Amém. Então diz aqui a palavra, irmãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, amém, irmãos? Né? Então, como o irmão estava dizendo no louvor, né? O Senhor é o nosso refúgio, né? O Senhor já estava falando conosco no louvor, né? Que o nosso general é Cristo, amém? Todos que se levantarem contra nós perecerão, amém? E diz aqui a palavra do Senhor que nós não temos armas carnais, né? Não é um revólver, não é uma espada, mas sim poderosas em Deus. Irmãos, e quais as armas de Deus? É oração, palavra de Deus e jejum, amém? Quais essas armas que nós podemos, né, derrotar o inimigo, irmãos? É orando, jejuando e lendo a palavra de Deus, amém? Porque aqui a palavra nos garante uma promessa, que Deus, Ele é o nosso refúgio, que a nossa arma está em Deus, irmãos, para a destruição das fortalezas. O que é fortaleza? Antigamente, né, tinha aqueles castelos, eles faziam aquele muro bem alto, né, para os inimigos não conseguirem chegar lá dentro, para não invadir, né, era uma fortaleza, era um lugar protegido. Então, irmãos, nós temos que nos apegar nisso. Os tempos são difíceis? São, porque a Bíblia diz que viria tempos trabalhosos, mas nós temos que pensar que a nossa arma é poderosa em Deus, amém? Para destruir a fortaleza, para destruir todo, né, o que o inimigo se levantar contra nós, amém? Para destruir tudo que ele tenta maquinar, porque a palavra de Deus diz que ele é astuto, né? Ele monta estratégias, né? Ele era um querubim que andava lá pelo céu, nas pedras fulgurantes. Imagine, irmãos, ele viu o céu e agora ele está privado dessa glória. Por quê? Porque o orgulho subiu e ele quis, né? Ele falou, eu vou subir mais alto do que Deus, né, irmãos? E a palavra do Senhor diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, amém, irmãos? Então, toda honra, toda glória é ao Senhor Jesus, amém, irmãos? E diz aqui também em Mateus 13, vamos lá para Mateus 13. Mateus 13, no versículo 19. Mateus 13, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Né, irmãos, nós temos que procurar, né? Às vezes tem gente que não gosta de ler, mas vamos se esforçar. Por quê? Tem aqueles países, irmãos, que as pessoas, né, se for pego com uma Bíblia, ela é morta, né? Eu já vi uma notícia lá de uma família inteira, porque acharam a Bíblia, matou toda a família, né? Então, é os países que perseguem, né? Mas nós, irmãos, nós temos liberdade para ler a Bíblia, para louvar o Senhor, né? E aqui diz assim, ó, no 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma das maneiras do inimigo querer, né, nos derrotar, é roubar a palavra, né? A gente fica distraído na hora do culto, a gente, né, na hora do culto, irmãos, é sagrado, porque já é tão pouco, né, que a gente fica, mas a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos dá força, amém? Ela tem as promessas de Deus, e diz aqui, nesse versículo, que o inimigo, ele tenta roubar a palavra, né? Então nós devemos estar atentos, guardar a palavra no nosso coração, amém? Amém. Outra forma que o inimigo pode tentar usar para nos derrotar, Atos 5, vamos lá para Atos, depois de João, né? Atos, capítulo 5, versículo 3. Atos 5, versículo 3. Amém? Amém. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui, né, irmãos, eles tinham costume, né, antigamente, eles vendiam, né, diz a palavra que eles andavam em comunhão, era o partir do pão, oração, né, e eles costumavam vender as propriedades para ajudar, né, na obra do Senhor, né, para o sustento da obra. E aqui Ananias achou que podia mentir para o Espírito Santo de Deus, né? Ele veio e diz aqui no versículo 2, ó, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés do apóstolo. Quer dizer, ele vendeu por X e falou que foi Y, né? E o que aconteceu? Pedro depois repreendeu ele caiu morto, né, irmãos, lá no templo, e Pedro ainda falou: sua mulher vem atrás, ela também vai, né? Aleluia. Porque você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Né, irmãos, e a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Mentindo, né? Porque aqui ele mentiu, né? E a Bíblia diz: quem é o pai da mentira? O diabo. Então esse vício, irmão, nós não podemos ter, nós temos que rejeitar, né? Porque isso, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, que ele mentiu desde o princípio. Né, irmãos? Então aqui, ó, uma das formas, às vezes o diabo fica falando: faz isso, né? Como dizia minha mãe, o diabo ajuda a fazer, mas não a esconder, né? Ele ajuda a fazer, mas esconder não, né? Então, irmãos, aqui ele mentiu. Então a mentira, nós devemos vigiar. A palavra de Deus diz assim também, que seja sim, sim e não, não, né? O que passa disso procede do maligno, né? Então, a gente observando a palavra, irmãos, a gente procurando viver pela graça de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos fortalecendo e criando fortalezas espirituais, amém? Vigiando na palavra, vigiando o que Deus está querendo dizer, amém? Ó, Lucas 22, olha só como nós temos, né, irmãos, que vigiar mesmo, porque nós podemos ser bem se de repente ser maldição, né, irmãos? A gente tem que vigiar. Lucas 22, o versículo 3. 22. Versículo 3. Olha só, o 3 que está dizendo: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então olha aqui, irmãos, outra coisa, né? Ele conviveu com Jesus, imagina, irmãos, ele viu os milagres de Jesus. Qual de nós não queria estar junto com Jesus, né? Nós cremos pela fé, porque nós nunca vimos Jesus, né? Mas aqui ele conviveu, ele viu os milagres, ele andou. Irmãos, diz a palavra, Satanás entrou em Judas, né? Por quê? Porque ele não vigiou, né? Ele deixou a ganância, né?
aquela sede de dinheiro, né? Como o pastor já pregou aqui, Jesus foi vendido por preço de um escravo, né? Um escravo, olha só o preço que deram para Jesus. Então, irmãos, essas pequenas coisinhas, igual diz a Bíblia, ervas daninhas, né? Essas pequenas coisinhas que a gente tem que observar, né? Não mentir, né? Não mentir em nada, vigiar para não se deixar o inimigo usar, né? Aí falar, demônio não entra, não entra em quem é fiel, porque ele entrou em Satanás, né? Satanás não vigiou, né? Ele entrou em Satanás, né? E usou Satanás. Olha aqui, irmão, 2 Timóteo agora, né? A gente está dando aqui algumas coisas, né? Que se a gente não vigiar, né, irmãos, pode acontecer. Por isso que a Bíblia diz orar e vigiar. 2 Timóteo 2, versículo 26. 26. Aqui diz assim, ó. E tornarem a despertar. Deixa eu ler um pouquinho antes, só para a gente entender. O 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Olha só, irmãos. Então, por isso que há intercessão pelos familiares, né? Às vezes a gente fala, mas meu Deus, eu oro para aquela pessoa, né? Mas o Senhor Jesus falou, continue orando, né? Amém. Tinha um juiz iníquo lá, que ele não respeitava ninguém, diz a palavra, ele não temia homem algum, né? E aquela mulher ficava batendo, pedindo, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí ele falou, ai meu Deus, eu vou julgar a causa dessa mulher, né? Porque ela está me incomodando, né? Então, irmãos, aqui diz assim, que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus estão presos nos laços do diabo, a vontade deles estão presas, né? Como o pastor pregou no domingo, quem é guiado pelo Espírito faz as obras do Espírito Santo, né? Quem é inclinado para a carne faz as obras da carne. Então, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, como diz aqui em cima, rejeita as questões loucas, né? Não adianta você discutir, você tem que o quê? Orar, né? Jejuar, né? Que o jejum é bom para nós, mortifica a nossa carne também, muita coisa, né? O jejum ajuda e orar, irmãos, orar em silêncio, porque a vontade dele está presa, ó, desprendendo-se dos laços do diabo. Olha só, o diabo prendeu a vontade deles para fazer o quê? O que não agrada a Deus, para fazer tudo que o mundo fala, né? Então, como que a gente vai quebrar essa fortaleza? Orando, jejuando, intercedendo, né? Tratando com carinho, com mansidão, né? Não concordando com o que a pessoa faz, mas dando testemunho, né? Porque o amor de Cristo tem que estar em nós, amém, irmãos? E aqui, ó, Lucas, vamos no Timóteo de novo, 1 Timóteo 4. Aqui, irmãos, a gente está falando algumas coisas que a gente tem que vigiar para a gente ter fortaleza em Deus, né? 1 Timóteo 4, versículo 1, né? Ter cuidado com outras doutrinas, né? O nosso guia de fé, irmãos, é essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, né? Porque o apóstolo Paulo falou, se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema, né? Então aqui em 1 Timóteo 4:1, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, né? Então aqui, irmãos, diz o quê? Para nós vigiarmos, porque alguns vai voltar da fé, né? Como diz lá a outra parte, tem comichão nos ouvidos, né? Comichão para ouvir uma coisa diferente.
Isso que eu já falei aqui, irmãos. Eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade em se converter. Por quê? Porque Jesus é simples, irmãos. É igual eu sempre falo aqui. O Senhor só quer que nós tenhamos um coração quebrantado, que nós procuramos viver o Evangelho pela graça do Senhor, né? E que a gente tente mostrar ao mundo que com Jesus é diferente. Como eu falei no sábado, o Evangelho é o poder de Deus para salvar os perdidos, né? Ele é o poder de Deus se a pessoa aceitar, não é verdade? Se a pessoa aceitar, se arrepender. O que Pedro falou lá quando abriu todos os cárceres da prisão, né? E os guardas ficou, meu Deus, agora olha que obra linda. Abriu tudo e ninguém fugiu. Isso é de Deus, né? Que cadeia que vai abrir as portas que eles vão ficar, né? Só Jesus mesmo. Ficou todo mundo. E aí eles ficaram assim, perturbados. E aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Ele falou, arrependei-vos, né? Deixa a sua velha vida. Se arrepende, né? Se prostra diante de Deus. Reconheça que você é pecador. Reconheça, deixa as velhas práticas. Porque só quem dá poder para isso, irmãos, é o Senhor Jesus, né? A santificação. Quem dá o poder para o jovem, a jovem se guardar? É o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você se santifica, mais você busca, mais o Senhor dá força, né? Então, irmãos, nós temos que vigiar. Porque tem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se naquele tempo, né, já falava que tinha, imagine agora, né, pastor? Agora, misericórdia, só o Senhor. A gente vê cada coisa, né? Igual eu falei no sábado, aquela parte, né? Perplexos, né? Mas não desanimados. Porque na hora que você vê umas coisas e fala, Senhor, né? Isso não é coisa de ser humano, né? É esse espírito, irmão. Espírito enganador e doutrinas de demônios. Amém? E aqui em 1 Pedro, vamos lá, um pouquinho para frente, Hebreus, Tiago e Pedro. 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, é lá no finalzinho, né? 1 Pedro 5, o versículo 8. Amém? 1 Pedro 5, 8. Olha aqui, irmãos, como a palavra de Deus é linda, ela se encaixa tudo, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha a outra promessa, irmãos, olha que lindo. Então, se a gente ser sóbrio, se a gente vigiar, porque o diabo, ele anda ao derredor, né? Como um leão. Se ele pudesse, irmãos, ele engolia a gente, ele tragava, né? É que a palavra diz que os anjos estão ao redor daqueles que temem a Deus, né? Então o diabo, ele está ali, procurando quem possa tragar. Pensa que a preocupação dele é quem já está no mundo fazendo a vontade dele? Não, já está lá, já está fazendo o que ele quer. Ele quer tirar os que estão na presença do Senhor. Porque nós incomodamos, a luz incomoda as trevas, né? Eu mesmo, como eu já falei para os irmãos, a gente tinha tanta prática que a gente achava que era certo, eu falei no sábado, e aí a gente começa a ouvir a palavra e você fala, mas meu Deus, né? E eu estava fazendo tudo errado. Por quê? Jesus falou, vocês erram porque não conhecem a Escritura, né? A gente não lia a Bíblia. Eu lembro quando eu era pequena, irmãos, eu ouvia história assim, de minha avó, as pessoas, quando eu era bem pequenininha, né? Estava lá ouvindo, que a minha mãe falava, ó, mas vai, você fica sentadinha, né? Antigamente a coisa, olhar, você já sabia, né? E aí, irmãos, falava assim, mas o povo fala que se lê muito a Bíblia fica louco. Era essa a conversa, irmãos, olha, né, pastor? Uma doutrina de demônio. Eu escutava muito isso. E eu lembro quando eu era bem jovem, uma vez eu peguei a Bíblia para ler, até era uma Bíblia que tinha lá em casa aí. Eu comecei a ler, mas eu não entendia nada. Eu estava lendo Gênesis e não entendia. Olha só o Espírito Santo, irmãos, pode tirar nossa cegueira, né?
Pode fazer a gente entender, amém? Porque o diabo, ele não perde tempo, irmãos. Então nós também temos que pegar tudo isso, ó. Palavra de Deus, orar, jejuar, né? Não deixar o inimigo roubar a palavra do nosso coração. Chega em casa, pensa tudo que foi dito, né? Que Jesus está falando. Não mentir, não dar lado para mentira. Não deixar Satanás te usar, porque Satanás usou Judas, né? Ter misericórdia das outras pessoas que estão presos nos laços do diabo, orar, né? Não adianta discutir, não adianta a pessoa vem atacando, você ficar quietinho e você só ora, porque Deus faz a obra, irmãos, né? Deus tira a venda dos olhos. Paulo, quando ele estava lá, ele não caiu e ele, né? Pela fé ele enxergou Jesus, daí ele ficou cego e tiveram que levar ele para outra cidade, né? E Ananias foi orar por ele, né? E diz a palavra, quando Ananias orou por ele, como que escamas caiu dos seus olhos, né? Eu creio que essas escamas eram espirituais, né? Que ele estava cego, ele fazia aquilo, ele achava que ele estava preso na religiosidade, ele estudou com Gamaliel, porque sabia tudo, mas ele não tinha nascido de novo, né, irmãos? Então, ele estava cego, né? Espiritualmente, amém? E diz aqui, se a gente ser sóbrio, vigiar, o que vai acontecer? Se você resistir, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, o mesmo que a gente passa, irmãos, muitos irmãos, né, em outros lugares até mais, irmãos, né, tem lugar que a igreja é subterrânea, tem lugar que eles têm que esconder a Bíblia e fazer culto, né, nos lugares lá que ninguém vê, irmãos, e nós aqui, nós temos liberdade, né, nós estávamos há pouco tempo na praça, falando do Senhor, evangelizando, orando. Olha que bênção, nosso país é abençoado, irmãos. Nós temos a liberdade de Deus, amém? E diz aqui, ó, os outros irmãos também passam. Se a gente fizer tudo isso, vigiar, orar, né? O Deus de toda graça, que Ele nos chamou para a sua glória, depois de haver despadecido um pouco. Por quê? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Como o pastor sempre prega. A eternidade, diante disso que a gente está vivendo, né? Não é nada, irmãos. A eternidade, pessoal, irmãos, nós passar a eternidade com Jesus vai ser tudo lindo, tudo novo, né? A gente nem imagina, irmãos. Ainda Deus teve misericórdia e mostrou para João contar um pouquinho para nós, né? Então, irmãos, se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente padece aqui, mas Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos fortificar e fortalecer. Olha só, irmãos. Se a gente fizer tudo isso, vigiar, não mentir, orar, ler a Bíblia, é assim que a gente vai fortalecer e fortificar, né? Igual a comida, a gente precisa comer todo dia. Se a gente, né, precisa comer verdura, fruta, para o organismo ficar forte. O que é a nossa fortaleza? É a leitura da palavra de Deus. É ler, é meditar. Antes de ler, fala, Espírito Santo, fala comigo, me ensina, né? E Jesus vai ensinar. Amém, irmãos? Amém. E diz aqui, ó, deixa eu ver, eu já li 1 Pedro 5, já, né? Já. Efésios 6. Esse também o pastor já pregou, mas é muito importante, né? Como diz, na escola, né, a gente estudava sílabas antigamente, né? Para aprender a ler e escrever, né? A repetição, ela, né, ela ajuda. Vai entrando na cabeça, né? Efésios 6, glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua santa palavra. Efésios 6, 11, amém? Aqui é a receitinha, irmãos, é a armadura de Deus, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente vai se fortalecer? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui está dizendo que o diabo é astuto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque a gente não vê, irmãos, né? Alguém tem dom de visão, tem pessoas que vêem, né? Mas se a gente pudesse ver, irmãos,
A luta que fica lá em cima, que o diabo fica ali, ó, rugindo, querendo os anjos de Deus, né, lutando a nosso favor, né? Então, irmãos, a luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, é contra o diabo, amém? E o que diz aqui no 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os ossos longos com a verdade. Olha que lindo, irmãos. Não estava lá atrás dizendo que o pai da mentira é Satanás? E qual é a armadura que nós temos que ter? A verdade. Sempre falar a verdade. Vestir da couraça da justiça, né? Ser justo, não mentir, né? Não roubar. Calçar os pés na preparação do evangelho. Quando a gente pega a palavra, irmãos, a gente vai fazer uma visita, a gente vai ficando mais forte, irmãos. E Deus vai dando experiências maravilhosas para nós. Porque o que Jesus falou? Olha, vocês vão fazer obra maior que a minha, né? Em meu nome vocês expulsarão um demônio, vai orar, o doente vai ser curado. Os sinais seguirão os que creem, né? Os sinais nos seguem. E diz aqui, irmãos, no 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O que é um escudo, irmão? É aquela proteção, né? Que eles tinham para o inimigo não atingir eles, né? Eles seguravam aquilo para proteger. Então, o que nos protege das investidas do diabo? A fé. Eu lembro uma vez que a pastora pregou há muito tempo atrás essa mensagem, meu Deus, o Espírito Santo usou, foi tão bênção. No final ela falou, será que quando Jesus voltar vai achar fé na terra? Tem hora, né, que eu vou observando as coisas, eu lembro dessa passagem, pastor, que a senhora pregou. Será que quando Jesus voltar ele vai achar fé na terra? Porque o que diz a palavra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo, irmãos, é roubo, é morte, né? É pai, mata filho, né? Feminicídio. Por quê? Porque está lá preso nos laços do diabo, né? Então, irmãos, a fé é o escudo. Com a fé nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno, né? O diabo não vem feio, não. Ele vem uma pessoa, joga uma conversinha, outro vem, joga uma conversinha, aí você vê, opa, isso daí não é de Deus. Você já, fica esperto, sai fora, né? Fala, opa, eu vou orar por essa pessoa, mas andar com ela não. Porque o que a Bíblia diz? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você começar a andar com uma pessoa que ela é meio assim, ó, tortinha, igual o lindominho torto, né? Você vai ficando torto também, né? Então, irmãos, nós temos que ter a fé, tomando o capacete da salvação. O que é o capacete de salvação? É a palavra de Deus aqui, ó, na nossa mente. Quando o inimigo atacar, quando ele vir falar alguma coisa, você fala, não, mas está escrito. Igual Jesus falou para o diabo falou, você pula daí. Ele falou, não. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então Jesus, tudo na palavra ele tinha autoridade. Na palavra, irmãos, nós temos autoridade. Se nós estivermos dentro da palavra, nós temos autoridade. Então, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que lindo. Vem assim, encaixar com aquele versículo, que ela é penetrante, né? Quando a pessoa está ouvindo, quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, né? Então nós temos que pregar que a palavra de Deus ela é uma espada cortante. E olha só, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, irmãos, quanta coisa linda nós aprendemos, né? Lá em Romanos, eu já estou terminando, porque está dando horário, 13, 12 está dizendo para a gente se vestir da luz. Como a gente se veste da luz? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, vigiando, né? E irmãos, e sempre estar vigiando. Por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Mas o Senhor deu uma promessa. Lá na Bíblia está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é porque a gente é forte, porque a gente é bonitinho, bonzinho, não. É porque nós reconhecemos que somos pecadores, que só o Senhor pode nos salvar, que Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele é a vida eterna. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Quem crer em mim e
for batizado será salvo. Essa é a ordem de Jesus, amém? E eu agradeço em nome de Jesus, amém? Chamar o pastor, amém? Agradeço em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, né, possa falar mais com os irmãos, amém? Glória a Deus.